A verdade sobre a Matrix que ninguém te conta. Que esse mundo aqui é uma Matrix, que tudo é totalmente programado, isso a gente já sabe. Existe uma grande Matrix, uma Matrix global, que envolve muitas coisas, principalmente as trevas, né? Que tem o controle desse mundo. E essa Matrix a gente não tem como escapar, a menos que a gente saia do mundo, né? A menos que a gente bata as botas e saia da Terra, a gente não tem como escapar dessa Matrix global. Tem gente que fala, né? Não, vamos pro meio do mato, vamos, né? Comer fruta do pé, tomar leite fresco, não sei o que tem. Ótimo, pra saúde é ótimo, mas isso não é fugir da Matrix. Quando tu entende que a Matrix é a Terra inteira, é todo mundo, entende? Tudo funciona através de um sistema. E desse sistema não tem muito assim como a gente fugir. Mas tem uma Matrix que não é tão comentada, que é uma Matrix pessoal. Esse é o maior engano que Satanás trouxe para a Terra, sabe? Ele nos fez acreditar numa Matrix que, de uma forma assim, que é muito difícil de tu fugir disso. Quando a gente olha para o contexto de Jesus, quando Jesus foi tentado por Satanás, a gente começa ali já a entender um pouquinho da Matrix. Olha o que Satanás, ele chega, a primeira coisa que ele faz no diálogo que ele tem com Jesus é colocar em dúvida a filiação dele com Deus. Se tu é mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele já trouxe a dúvida. Se tu é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Então, a primeira coisa, assim, dessa Matrix, dessa falsa realidade que Satanás trouxe, é a dúvida da filiação, que nós somos filhos de Deus. As pessoas reconhecem Deus como soberano, como criador, como Deus, e isso é muito bom. Só que se a gente não se relaciona com Ele como Pai, a gente vai ser servo a vida inteira, ainda que Ele tenha nos chamado para ser livres, entende? Uma pessoa que se relaciona com Deus apenas pensando nele como Deus, como Criador, ela vai ter uma vida meio que de servidão, entende? Eu vou me relacionar com Deus, eu vou orar, eu vou buscar Deus, porque eu quero isso ou aquilo, ter uma vida abençoada ou alguma coisa do tipo. E quando a gente se relaciona com Deus, com a consciência de filho de verdade, não é espiritual isso, não é filosófico e nem simbólico, não, é real, é literal. Nós somos filhos de Deus. E a Bíblia fala isso trocentas mil vezes. Algumas pessoas entendem isso de forma espiritual, porque Ele é o Criador de todas as coisas, mas eu não entendo isso, não. Eu entendo isso de forma literal e real. Nós somos filhos de Deus. Ainda que nós tenhamos pais biológicos, pais da carne, o nosso espírito provém do eterno. Ele provém de Deus. Então, a nossa filiação, ele tá em Deus. E é a primeira coisa, assim, dessa falsa realidade que Satanás traz. Trazer essa dificuldade do ser humano entender a filiação, que nós somos filhos de verdade de Deus, entende? E no momento que a gente não tem origem, que a gente não sabe da nossa origem, a nossa origem não foi através do ato sexual de duas pessoas, gente. Nosso espírito, ele vem de Deus. Ele já é de antes, não é uma coisa que a gente simplesmente, num passe de mágica, a gente passou a existir. Não. Então, assim, essa é a primeira coisa que Satanás faz, tentar tirar a filiação, fazer a dúvida que a gente realmente é filho de Deus. E a partir daí vai entrar uma falsa realidade na nossa vida. Aí é pregado nas igrejas o quê? Que nós herdamos o pecado de Adão, que todo mundo é pecador, que até o final dos tempos a gente vai pecar, que não existe ninguém que não peca. Pecado, 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 pecado. E aí a gente tem essa mente de servo, que a gente vai ter que ficar no pecado a vida toda, porque a gente foi condenado a isso. Quando na verdade Jesus vem e diz, sejam santos assim como eu sou santo. Então a ideia de Jesus não é que a gente seja pecador até ele vir e a gente ter um corpo glorificado. A gente tem que ter a mente glorificada primeiro, antes de ter um corpo glorificado. Entende? Jesus não vai dar um corpo glorificado para ninguém que não passou pela morte antes. Entende? Para quem não teve a renovação da mente. Então, a gente precisa passar por esse período de transformação da mente. E isso só acontece quando a gente tem conhecimento da palavra de Deus. Entende? Uma pessoa que ela não tem origem, ela não tem identidade. Quem tu é? Fica um vazio.
Ah, eu sou uma professora, eu sou empregada, eu sou não sei o quê. Não, isso é o que tu faz. E quem tu é? Tu nasceu para ser o quê? Difícil, né? Responder isso. Então, essas perguntas a gente só responde quando a gente tem origem. Depois a gente cria identidade. A gente começa a se descobrir, entende? Quando a gente vai tirando todo o lixo de cima de nós, até porque a gente não é terreno baldio para ficar a vida toda carregando o lixo de outras pessoas, né? Porque a gente é uma formação. Formação de tudo aquilo que a gente viu, ouviu, viveu. Da forma que a gente foi criado. E essa falsa realidade de somos pecadores, herdamos o pecado de Adão, vamos pecar até o final do mundo, a gente só não vai mais ter pecado quando Jesus voltar. Isso é uma falsa realidade. Jesus fala para sermos santos assim como ele é santo. Então a gente precisa tirar essa ideia de escravo da mente de que nós somos pecadores e vamos pecar até o final. Não é isso que Deus quer. Entende? Ele quer que a gente tenha maturidade, uma transformação de mente. A partir do momento que a gente começa a transformar nossa mente, entender que a gente veio de algo divino, de algo eterno, e a gente precisa voltar para lá. E a única forma da gente voltar para lá é renovando a nossa mente, controlando as nossas emoções e tendo obras de justiça. Entende? As obras, as coisas, as práticas é a última coisa que a gente vai fazer. O processo mais difícil é da mente, é a gente entender que a gente não tá aqui para ter, a gente tá aqui para ser. Entende? A gente não precisa correr atrás de nada. Tudo que é para ser nosso vai nos achar com o tempo. Carl Jung falou isso. O que é para ser teu te encontra. Só precisa de presença. Só que hoje em dia, uma coisa que as pessoas não têm é presença, né? A gente está totalmente conectado com as redes sociais, com a internet, com essas coisas. E a nossa vida está passando enquanto a gente está conectado com outras pessoas, com a vida de outras pessoas. A nossa vida está passando sem a nossa presença. Então a gente precisa tomar cuidado com a falsa realidade que Satanás colocou e trazer à luz a verdadeira realidade, a realidade de Cristo, que nós somos filhos de Deus, nós pecamos e fomos destituídos da glória do Pai, e por isso que nós estamos aqui. Cada um tem os seus BO, cada um tem os seus problemas, por quê? Porque cada um tem o seu ponto fraco, cada um tem a sua sombra, cada um tem o seu algo interno que precisa ser resolvido. A gente tá aqui para evoluir a nossa alma, para fazer as escolhas certas. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, elas sempre tiveram aqui. A árvore da vida é Cristo, é só Ele que pode nos dar acesso a Deus e nos trazer a vida eterna. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal é o próprio Satanás, é a própria sugestão que ele nos dá do pecado. No momento que tu conhece o pecado, tu até tem um prazer momentâneo, porém isso tem uma consequência. E está aí o bem e o mal, entende? É o presente de grego, é um cavalo de Troia, entende? Vai te dar, o pecado ele vai te dar prazer na hora, mas ele vai te destruir com o tempo. Então, a gente precisa cortar essa falsa realidade que Satanás criou, que somos pecadores, que vamos pecar até o final, isso e aquilo. Não, a gente precisa ter uma transformação de mente para que as nossas emoções sejam controladas e a gente possa ter uma caminhada de acordo com aquilo que Deus preparou para nós, entende? E como Jesus falou, sejam santos como eu sou santo. Ele não disse pra gente chutar o balde porque ele já pagou o preço. Não, a gente tem que pagar o nosso preço também. A gente tem que fazer a nossa parte. Ele só veio para dar o exemplo. A gente tem que seguir.